Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Dá um glória a Deus bem alto aí, pode se assentar. É isso aí. Aleluia. Aleluias, aleluias. Muito bom. Muita gente. Deixa eu falar uma coisa, gente. A dengue está brava. Está brava. Obrigado, filhão. Agora é a Cássia, esposa do Fábio, que toca contrabaixo. A esposa dele tá ruim. Domingo ela foi embora até mais cedo, porque ela está com febre. Pegou ruim. E também o Bruno. O Bruno, esposa da Tamires, também está com dengue. Gente, nós precisamos orar. Às vezes, sabe o que eu penso? Lembra da época da Covid? A Covid, todo mundo parece que tinha medo de pegar Covid. Pegar Covid pode morrer, aquela coisa. A gente, como igreja, a gente orava. Nós clamávamos ao Senhor para que chegasse ao fim aquela pandemia de Covid que estava ceifando gente, deixando todo mundo apreensivo. Gente, a dengue também é complicado. A família do pastor Galindo acabou de de melhorar, né? Pela graça de Deus. Eles sabem. E quantos aqui já... Deixa eu ver uma coisa, levanta a mão. Quantos já pegaram dengue aqui? Jesus, olha aí. Está aí. É algo tranquilo, né? É light, né? Precisamos orar para que Deus mande embora essa praga que está aí, que está causando tanto sofrimento, tanta dor, sabe? E o pior, ainda quando é marmanjo, quando é gente grande, a gente até sabe se virar, falar onde está doendo, o que é. Mas o Noah pegou também o netinho da Claudineia, do pastor Cacildo, pegou a dengue também, uma criança que ia fazer 1 ano. Gente, imagina essa situação, né? Não sabe falar o que está acontecendo, só chora, né? É algo que nós precisamos, como igreja, estar orando, para que o Senhor intervenha na nossa cidade, que as autoridades aí sanitárias dêem um jeito, que a ciência possa descobrir uma vacina eficaz, e que os laboratórios deixem, né, porque eles ganham dinheiro, né? Mas que encontre uma coisa que venha amenizar esse sofrimento, curar isso aí, para que esse mosquito não vai mais, e que os criadouros sejam extinguidos, que a gente que tem casa aí, dá uma olhadinha no quintal se na nossa casa não está sendo lugar de criadouro, porque isso é a gente. Nós temos que tomar providência nessa situação, fazer a nossa parte, mas orar, principalmente orando também, para que as coisas mudem na nossa cidade e a gente vê esse negócio fora. É interessante que na época da Covid o mosquito fugiu, né? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Foi erradicado a dengue de Presidente Prudente na época da Covid, né? Mas vai ser agora, pastor. Mas agora vai ser em nome de Jesus. Agora é de verdade, viu? Agora vai ser de verdade em nome de Jesus. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Eu não desejei para vocês uma feliz Páscoa a todo mundo. Final de Páscoa, né? Esse dia tão glorioso como a Suzana falou, né? É bom celebrar o Natal, principalmente na família do pastor Cacildo, né? Eles celebram 2 vezes o Natal, né? O Natal da pastora Claudineia e o Natal, o nascimento de Jesus, né? Mas é bom celebrar o Natal, mas é muito melhor celebrar a ressurreição de Jesus. Porque sabe, se Jesus só tivesse nascido, tivesse deixado a sua glória vindo a esse mundo, e tivesse passado por aqui, por tudo que ele passou, mas não tivesse ido para a cruz, nada teria valido, não teria nada. Então o importante é isto, o que nós estamos celebrando nesse dia, a ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero falar com vocês nesta noite sobre esse tema, um novo amanhecer. Um novo amanhecer. E eu quero para isso ler 2 textos que estão lá em Gênesis. O primeiro deles, Gênesis capítulo 1, versos de 3 a 5. Gênesis 1, de 3 a 5, que diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa,
e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia, o primeiro amanhecer. Esse foi o primeiro amanhecer. Tarde e manhã, primeiro amanhecer, né? Ainda versículo 14 e 15 do capítulo 1. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles, esses luminares, né, de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Quando Deus criou o céu, os luminares, ou melhor, o sol, as estrelas, a lua, isso tinha um propósito para marcar épocas, para marcar tempo, sabe? Para marcar dias, noites, tempos, estações, sabe? Esse foi o propósito disto também, né? E toda a maravilhosa criação do universo, tudo que Deus criou, aquilo que nós conseguimos enxergar a olho nu e aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas que existe, toda a maravilhosa criação do universo não foi realizada por meio de um movimento físico de Deus. Deus não balançou a mão assim e fez alguma coisa para que acontecesse isso que nós vemos aí, mas simplesmente veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou no hebraico é bara, que significa que ele criou do nada. Ele não pegou algo existente para criar, ele criou do nada. A palavra bara dá esse sentido, criou do nada. Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele disse e veio à existência. E cada parte da criação ganhou forma e obedeceu a cada uma das ordens que foram geradas por um tom onipotente da voz do Todo-Poderoso. Tenta imaginar. Eu, quando imagino isso aqui, lembra de... Eu não sei se eu vou expressar direito. Charleston Heston, quando ele fez Moisés lá, e que Deus veio falar para ele, aquela coisa, aquela voz que parece lá no filme Os 10 Mandamentos. Quem já assistiu vai lembrar disso aí. Mas eu fico imaginando a voz de Deus, a voz onipotente de Deus, uma voz ali, sabe, dizendo: haja luz, sabe? E não dá para evitar, tem que acontecer. É como que se do nada aparecesse aquilo, e que não foi assim, porque quem estava dando a ordem era o Todo-Poderoso, e todas as coisas vieram a existir pelo tom onipotente da voz do Todo-Poderoso. Deus, ele criou o dia e a noite, e a cada amanhecer, a cada mudança de estação que acontece, a cada ano, ele abre um portal de milagres, para que no novo amanhecer nós possamos presenciar a força infinita e sobrenatural do seu poder a nosso favor, transformando a nossa dor em milagres. Eu fico pensando, você vai dormir triste, você vai dormir cabisbaixo, você vai dormir preocupado, fala, o que vai ser do meu novo dia, de amanhã? Mas sabe, com um novo dia, chegam novas esperanças. Você se enche novamente de esperança de que, olha, hoje vai ser um dia diferente. É isso que Deus está dizendo na criação do dia e da noite, das estações, porque são todos sinais, são fases que nós vamos viver. Sabe, a cada novo dia que surge é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para vivenciarmos e reconhecermos a sua grandeza. Vivenciarmos a grandeza de Deus, vivermos a grandeza de Deus, mas também reconhecer, não é só ver, mas reconhecer: Deus, isso é obra das tuas mãos. Eu estou aqui hoje falando para vocês agora nesse momento, isso é maravilha de Deus, porque Deus pega alguém perdido, pega alguém que não tem mais nada a oferecer por nada, que está lá totalmente, sabe, bagunçado, e Ele fala: vem cá. Ele coloca o Espírito dele dentro
e começa a transformar uma vida que era inútil, passa a tornar-se uma vida que vai viver uma coisa que é o propósito de Deus. Ele fez isso na minha vida e fez na tua vida. Por mais valor que você tenha tido, que você tenha, ou melhor, para a tua família, nós éramos inúteis no que diz respeito a Deus, para Deus. Por quê? Porque nós estávamos perdidos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou e fez morada dentro de nós e nos transformou. Então, irmãos, a cada novo amanhecer, Deus está renovando com você todas as promessas que Ele lançou sobre sua vida. Lembre de cada uma delas. Lembre de cada promessa que Deus já fez. Não importa o tempo que foi feita essa promessa, mas lembre-se dela. Cada dia disso aí, a cada amanhecer, Deus está renovando com você todas as promessas que Ele lançou sobre sua vida. Cada uma de suas palavras são sementes espirituais que geram frutos que vão durar para sempre. Sabe? E é interessante nós pensarmos na nossa vida como um ciclo, sabe? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo para todas as coisas. E é interessante que às vezes nós estamos sorrindo, estamos felizes, estamos pulando, temos vontade de conquistar o mundo. Em outros dias nós estamos deitado numa cama em atitude fetal. Sabe, quando você encolhe tudo, o corpo fica lá, você não quer levantar. Você está ali dentro da cama ali e fala: meu Deus, o que é isso? Você vai daqui para lá num instante. A nossa vida é assim. Acontece isso conosco. Mas eu preciso dizer algo: se durante os últimos tempos as situações de dor, de perda, te fizeram esquecer-se das promessas que Deus tem para a tua vida, hoje Deus te trouxe aqui, nesse dia de ressurreição, para te lembrar que elas não foram esquecidas e que serão cumpridas. As promessas que Deus fez para você, elas não foram esquecidas por Deus e que elas serão cumpridas, sabe? Não deixe que os dias nublados te façam esquecer daquilo que Deus declarou sobre sua vida quando o sol estava aberto. Porque quando o sol está aberto, ali você vê, Deus fez uma promessa, Deus falou aquilo, Deus fez aquilo, e você está tudo beleza, está tudo jóia. Mas vem dias de nuvens, vem dias em que você fala: mas cadê o sol da promessa? Cadê aquilo que foi lançado sobre a minha vida, que foi profetizado sobre a minha vida? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, assim como na natureza existem as estações do ano, primavera, verão, outono, o inverno, nós também vivemos ciclos na nossa vida. Quando observamos as 4 estações do ano, todas são distintas, todas são importantes e nos apresentam anualmente as suas peculiaridades. Agora nós estamos na época do quê? Do outono, certo? Agora acontece o quê? As folhas começam a cair. Daqui a pouquinho vem o quê? Vem o inverno, tempo de frio, totalmente diferente. Depois vem o quê? A primavera. E novamente o verão. É um ciclo que a gente observa a peculiaridade. Isso também na nossa vida acontece, sabe? Esses ciclos mostram claramente que a vida na Terra depende de um ciclo equilibrado e interdependente, que gera saúde para todos os seres vivos do nosso planeta. Já pensou se nós vivêssemos num lugar que fosse só gelo, que só fosse inverno? Eu sei que tem pessoas que vivem, tem alguém que quase vive assim, em Minnesota. Lá chega a 50 graus, sensação de 50 graus negativo, terra do Eric lá, né? Mas tá lá. Mas se não tivesse mesmo em época de frio, de inverno, não tivesse uma coisa amenizada, ninguém conseguiria viver lá. É complicado, é difícil, sabe?
Mas tudo é importante. As estações são fundamentais para o ciclo de vida na terra. E isso se aplica a mim e a você também. Se nós vivêssemos só de final de semana, ou melhor, só de final de semana, já pensou? Que coisa chata. Você pode dizer que legal. Quem aqui sai de férias? Já saiu de férias? E depois de um certo tempo de férias já está entojado de estar em casa. Por mais gostoso que seja, por mais que seja bom, nós não fomos para ficar só, fomos criados para ficar assim só. Nós precisamos dessa coisa constante. Você vai valorizar o final de semana por causa da semana. A semana que você passou, ela te cansou, fez com que você vivesse coisas, e você ansiasse chegar para o final de semana, para uma nova coisa. É a mesma coisa isso, nós vivemos assim na nossa vida espiritual. Deus, Ele permite situações em nossas vidas, para que a gente possa se apegar a Ele, e dar valor às bênçãos que se achegam a nós. É isto, sabe? Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem propósito para todas as coisas. Todas as coisas. Nem sempre é fácil viver nas intempéries da vida, nas condições que estamos muitas vezes. Você fala: Senhor, eu não vejo a hora de acabar essa situação que eu estou vivendo. Eu não vejo a hora que passe essa situação pela qual eu estou passando. Sabe, em muitos desses momentos, nós nos sentimos desolados, desanimados, desesperançados, sozinhos e até mesmo em algumas vezes perdidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu louvo a vida do pastor Cacildo. Estava falando com a Raquel e falei para o Roberto também. O pastor, ele tem feito algo que eu não esperava há muito tempo, que eu não experimentava há muito tempo na minha. Última vez que eu falei para ele ontem, que eu experimentei o que ele faz na minha vida, foi em 2002, 2001, quando eu estava na tribo, e o pastor da IPI de Maringá, que era uma das igrejas que me mantinha na tribo, ele ligava para mim e falava: pastor, como é que você está, Gilberto? Tudo bem? E eu falava com ele e começava a dar relatório do trabalho. Ele falava: pera um pouquinho, eu não quero relatório do trabalho, eu quero saber como é que você está. Você está bem? Como é que está a família? O pastor Cacildo tem feito isso na minha vida. Ele tem ligado para mim, já não é uma nem duas vezes, várias vezes ele liga. Eu penso que ele quer falar alguma coisa comigo, não, ele quer perguntar como eu estou. Sabe o que é isso? Sabe, é esse cuidado. E na vida tem momento que você precisa disso, que você precisa dessas coisas, sabe? E porque não é fácil viver. Como sobreviver às mudanças climáticas dos nossos relacionamentos, nas nossas profissões, nas circunstâncias, no nosso ministério. Mas o salmista, no Salmo 57, no versículo 8, ele nos mostra o que nós podemos fazer. Eu achei interessante lendo este salmo, lendo esse versículo. Olha o que ele diz aqui: acorde, minha alma, acorde, minha alma, acordem harpa e lira. E ele diz: porque eu vou despertar a alvorada, eu vou começar algo novo. É o salmista que vai fazer, percebe? Não é outro que vai despertar a alvorada, não. É o salmista que vai dizer isso, que está falando: eu vou despertar a alvorada, eu vou fazer algo, eu vou começar, eu vou me mexer, eu não vou ficar parado. É isso que ele está dizendo. Está em nossas mãos, irmão, as chaves que vão trazer um novo amanhecer na nossa história. Não é um novo amanhecer no sentido de 24 horas, mas é uma nova forma de encontrar, de encarar as coisas. Nós é que temos que decidir como que nós queremos viver a nossa vida. Nós é que temos que decidir o que vamos fazer.
Sabe, está em nossas mãos as chaves que vão trazer um novo amanhecer na nossa história. Isso tem a ver com as nossas decisões e como vamos nos portar em tempos difíceis. Como vamos nos portar em tempos difíceis? Mensagem de sexta-feira: tenha fé, tenha ânimo e força. Fé, ânimo e força, porque sem fé não dá nada. Mas também uma pessoa que tem ânimo dobro, que uma hora está de um jeito, outra hora também não vai conquistar nada. E se fortaleça no Senhor. Nós precisamos, sabe? E é interessante que, como nós estamos falando que tem a ver com as nossas decisões, como vamos nos portar em tempos difíceis, eu quero me reportar aos discípulos de Jesus agora. Os discípulos de Jesus viveram muitos momentos marcantes. Imagine só um dia Jesus andando e ele olha um aqui, ele outra lá, ele outra, e vai chamando um por um. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados pelo Jesus. Imagina você recebendo esse chamado. Aliás, nós recebemos. Mas imagine lá, aquele dia, ele passando e chamando: Fábio, vem, larga a viola e vem. Sabe, é isso. E eles foram pastoreados. E eles receberam a autoridade de Jesus Cristo. Não era só para andar. Jesus deu a eles a autoridade. E no caminhar com Jesus, eles viram e participaram de muitos milagres. Imagine só, vendo o leproso sendo curado, vendo pessoas que estavam cegas voltando a enxergar, ou cegos de nascença que passaram a enxergar. Eles viram uma água se transformar em vinho, água se transformar em vinho. Viram curas maravilhosas, a multiplicação de pães e peixes. E mais, viram pessoas que estavam mortas ressuscitar. As pessoas que estavam caminhando com Jesus, estavam andando com Jesus, estavam vivendo o ápice. Sabe, olha que coisa fantástica que eles estavam vivendo. Eles riram com Jesus, eles caminharam com Jesus, mas houve um momento em que eles choraram também. Mas a última semana de Jesus Cristo na terra, foi extremamente difícil para Jesus, que tinha que enfrentar não só a cruz, mas ele sabia que naquele momento em que ele ia enfrentar a cruz, ele ia ficar separado do Pai, com quem ele tinha comunhão em toda a eternidade. Foi uma semana extremamente difícil para Jesus, mas também foi difícil para os seus discípulos. Aquele homem que caminhou de maneira tão amorosa e poderosa, agora estava passando por um tempo onde a fragilidade da sua humanidade, porque Jesus Cristo, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. E naquele momento, a sua humanidade frágil iria estar exposta diante de todo mundo. E eu quero caminhar com os irmãos nos últimos dias de Jesus, da quinta-feira ao domingo. Esses dias que foram dias decisivos na vida de Jesus, porque tudo que ele veio fazer, tudo que Jesus saiu para fazer, culminava com aquele momento em que ele estava vivendo naquela semana, que era a semana em que ele iria para a cruz. Então, esses dias foram decisivos na vida de Jesus e nos ensinam também que em nossas vidas vamos viver várias situações ruins, mas que há promessa de um novo amanhecer. Há promessa de um novo amanhecer. E eu quero ver com vocês, aprender com vocês e receber de Deus princípios que vão nos levar nesse momento de vida que são sempre ciclos. Nós vamos aprender
princípios que vão nos levar a experimentar um novo amanhecer na nossa vida. Por isso, irmãos, para viver um novo amanhecer, aprenda que você precisa escolher o arrependimento. Precisa escolher o arrependimento, porque ninguém vive o novo permanecendo no velho, carregando coisas velhas na sua vida. Ninguém vai viver o novo tendo coisas ali dentro que não quer perdoar, não se arrepende das suas atitudes erradas. Fica quieto como se nada tivesse problema, sabe? Então nós precisamos na nossa vida, no nosso caminhar com o Senhor, se queremos ver, e lembre, fomos nós que vamos ter que acordar a alvorada. Se nós queremos um novo amanhecer na nossa vida, escolha o arrependimento. Nas últimas horas que Jesus passou aqui conosco na terra, Ele descreveu para os seus discípulos o futuro que os aguardava. Ele falou para Jesus, olha, vai acontecer que eles vão me prender, vão judiar, vão escarnecer, eu vou para a cruz e vocês serão perseguidos. Falou o que iria acontecer. Então, Jesus ele manda os seus discípulos fazer o preparativo para a Páscoa, naquela quinta-feira, tudo ali preparando. A última ceia, naquele momento, naquela quinta-feira, ganha um novo significado e sentido. Naquela ceia, por que novo significado e sentido? Porque ele vai falar que ele está fazendo uma nova aliança. Ali não tem um cordeiro sendo morto, já foi, estava preparado tudo, mas não tinha. O que tinha ali era ervas amargas, era pão, era suco, que estava ali, e ele mostra aquilo para os seus discípulos, dizendo: esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, é uma nova aliança que nós estamos fazendo. Mas é interessante, irmãos, que naquele momento, a última ceia ganha um novo significado e sentido. Naquela ceia, Judas sai para trair Jesus. Um dos amigos íntimos que estava ali andando com ele, que foi tirado da multidão, muitos cercavam, mas ele chamou 12 e os chamou de apóstolos, de discípulos. Estava ali, caminhava para tudo quanto é lado. Naquela ceia, Judas sai para trair Jesus. E aí Jesus vai para o Getsêmani. Após um tempo de oração, Jesus é traído por Judas e é preso. Ele foi interrogado por Anás, depois foi levado a Caifás e julgado pelo Sinédrio. A quinta-feira foi um dia bem desafiador para Jesus. Ele foi traído por Judas, mas Pedro também o negou. E Pedro era um dos discípulos mais chegados, que viu a sua transfiguração lá no monte. Esse disse que não o conhecia. Eu não sei quem é ele, eu não vi, essa é a quinta-feira. Pedro nega Jesus, Judas traz Jesus. Ambos, depois dos seus atos, vivem uma profunda dor. Pedro e Judas. Mas Pedro é levado ao arrependimento. Pedro é levado ao arrependimento. E isso faz toda a diferença. Quer viver um novo amanhecer? Se arrependa dos seus atos errados. Se arrependa daquilo que não está correto, do teu modo de viver, das coisas que você tem feito, sabe? Mas Judas, ele é conduzido pelo remorso. Isso tem toda a diferença. Pedro se torna, por conta do arrependimento, um dos discípulos mais importantes no crescimento do Evangelho. Quando Jesus ressuscita, Pedro é comissionado: pastoreie as minhas ovelhas. E Pedro passa a ser o líder da igreja em formação. Judas, porém,
tira a sua própria vida por causa da sua traição. Olha a diferença. Aonde não há arrependimento, há sofrimento. Aonde não há arrependimento, você não vai viver todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso nós precisamos viver no novo amanhecer uma vida que conta com arrependimento. Não se sinta orgulhoso, reconheça os seus erros, porque é isso que vai fazer a diferença no caminhar cristão. Aqui, nessa parte entre Pedro e Judas, nós encontramos uma lição profunda para a nossa vida. Deus, olha a lição, Deus não tem problema com as nossas fraquezas, Deus não tem problema com os nossos erros, Ele tem problema com o nosso orgulho, com a nossa falta de quebrantamento, quando nós não queremos reconhecer que erramos, quando nós queremos, minimizar as nossas falhas, quando nós queremos, achar que está todo mundo fazendo, nivelar por baixo, mas não, o padrão é aqui, nós temos que buscar aqui, é aqui que nós temos que viver. E se nós estamos vivendo algo que o Espírito Santo mostra para a gente que tem algo errado, o que nós precisamos é o quê? Confessar. Pastor Galindo, domingo passado na ceia que foi celebrado, ele falou, olha, se tem alguma coisa, se há algum pecado, nós precisamos olhar e nos arrepender desse pecado, não conviver com ele, não ter remorso por ter praticado. Remorso é totalmente diferente do arrependimento. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento. O que eu fiz, meu Senhor? O que eu fiz? O Senhor é tão bom para mim. Eu pequei contra o Senhor. Eu estou arrependido do que fiz. Confessa, começa, vai de novo, vai para a vida, vai para a luta, porque o perdão está aí para você. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Por que eu fui fazer isso? Ah não, eu não podia ter feito isso. Olha só, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. E o orgulho não deixa você reconhecer e pedir perdão. Não deixa você reconhecer que errou e voltar atrás, falar, olha, me perdoa. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que evangelho sem renúncia, que evangelho sem arrependimento, que evangelho sem mudança de atitude não funciona. Não funciona. É só olhar o número de cristãos que estão afastados aí, crentes que estão desviados, igrejas que quantas pessoas, tem mais crente fora da igreja do que dentro da igreja, porque não aceita a viver a vida nos padrões de Deus, não aceita o que a palavra de Deus diz, que você precisa se arrepender. Irmãos, existe um lugar em Deus onde você pode recomeçar. Não importa o que você passou, o que você fez, existe um lugar em Deus onde você pode recomeçar. Não importa como foi a sua quinta-feira, não importa como foi a sua quinta-feira, deixe que o Espírito Santo te conduza em arrependimento a um novo amanhecer. A quinta-feira de Pedro, a quinta-feira de Judas foi terrível, mas teve um novo amanhecer para Pedro. Deixa que o Espírito Santo de Deus te conduza a um novo amanhecer. Para viver um novo amanhecer de Deus, a segunda coisa que eu quero falar com você é escolha o amor. Escolha o amor. Nós cantamos o amor hoje. Nós cantamos o amor de Deus. Nós cantamos o amor que foi o que levou Jesus Cristo à cruz. E Ele ressuscitou. Nós cantamos sobre isso. Mas veja só o que diz ali em Mateus 27, 38. No momento da crucificação, 2 ladrões foram crucificados com Ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. No momento da crucificação, irmãos, nós podemos aprender que sempre vai existir
dois tipos de pessoas que vão estar diante do sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles que decidem reconhecer a entrega de Jesus e o seu amor, mas também vão existir aqueles que decidem permanecer frios e insensíveis ao amor de Deus. Pela graça de Deus, eu e você não nos tornamos insensíveis à ação de Jesus na cruz. Nós olhamos o gesto de Jesus e entendemos, era eu que tinha que estar lá. Era eu que tinha que estar ali, naquela cruz. Ali era o meu lugar, não de Jesus. Não de Jesus. Mas Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. E por Ele ter morrido a minha morte, é que eu tenho vida hoje. É que eu tenho vida. Isso tem que estar lá. Tem pessoas que olham isso e vai, mas tem outros que estão ali, insensível ao ato de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão aí que receberam convite para estar na igreja, que você já falou do amor de Jesus, falou do que Jesus Cristo fez. Eles ficam impactados pelo sofrimento, mas para ali. Eles não entendem que não pode ficar só naquilo. Tem muito mais. Um dos criminosos que estavam com Jesus, naquele momento da crucificação, lançava sobre Jesus insultos. Lucas 23, de 39 a 43, diz assim: você não é o Cristo? Imagine só, está lá, Jesus pregado aqui, tem um aqui e outro ali. Todos os três estão lá crucificados. Aquele camarada, ele vira para Cristo e fala: ei, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, mais ou menos assim: cala a boca, cara. Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Você não teme a Deus, cara? Nós estamos sendo punidos, ele reconhecia, com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Nós merecemos estar crucificados, mas esse homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, isso é fantástico. Ao mesmo tempo que é fantástico, mostra as duas situações de pessoas diante da mesma mensagem. Um aqui debocha: você não é o Messias? Salva-se a si mesmo e a nós. Vamos descer da cruz, vai. Você não tem poder? O Messias é para ter poder. Desce da cruz, sai da cruz e tire a gente. O outro fala: você é maluco, cara? Você é maluco? Você não teme a Deus? Nós merecemos o que estamos vivendo. Ou seja, a mesma mensagem é recebida por pessoas de forma diferente. Umas abraçam, reconhecem: Jesus, de fato, o Senhor é aquele que pode me salvar. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor faz uma promessa àqueles que se achegam a Ele com o coração sincero. Não importa, Jesus não perguntou: mas escuta, filho, o que foi que você fez para estar aqui? Eu de fato não merecia estar aqui, mas você, como que eu posso botar você no meu reino? O que você fez? Jesus não se interessou por isso, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado que eu e você podemos ter cometido. Não há nada que impede. Jesus não perguntou o que ele fez. Jesus só disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O outro, irmãos, todo o sofrimento e dor que Jesus Cristo passou foi por amor. Foi por amor. Escolha o amor. Foi para nos proporcionar vida e vida em abundante. Tudo que Jesus Cristo fez tem um propósito muito maior. Jesus tomou o nosso lugar de dor e nos deu paz e cura. Jesus não sofreu por ser masoquista.
porque ele queria sofrer, porque ele tinha prazer. E não, muito pelo contrário, ele fez isso por amor. Ele olhou, ele falou: o que eu estou fazendo agora, o que eu estou passando agora, tem um propósito. Ele não faz nada sem propósito. Ele olhou lá na frente, ele viu a Ana, ele viu a Bruna, ele viu o Jacir, ele viu cada um de nós, e ele falou assim: vai valer a pena, vai valer a pena. Eu vou para a cruz, eu vou ali, eu deixo a minha glória, eu me humilho, eu me torno maldição, mas eu estou vendo que esse ato de amor vai resgatar, olha, quantas pessoas para a glória de Deus. Escolha o amor, escolha viver pelo amor, escolha desta maneira. Olha só o que diz Isaías 53, versículo 4 e 5, em relação à ação de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! É o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Quer um novo amanhecer na tua vida? Escolha o amor. Não há nada que a presença de Jesus Cristo não possa curar. Como é que está teu coração? Como é que está a tua alma? Como é que está a tua vida? Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Por isso, acesse hoje a cura em Cristo Jesus e viva um novo amanhecer na tua vida. Viva um novo amanhecer. 3, para viver um novo amanhecer em sua vida, escolha a confiança e o descanso. Olha só, Lucas 23, de 54 a 56. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. E então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Sabe, irmãos, enquanto as mulheres que acompanhavam Jesus decidem obedecer ao mandamento de descansar, os fariseus, sabe aqueles que crucificaram Jesus, estavam preocupados, estavam angustiados. E se roubaram o corpo de Jesus? E se alguém dos discípulos forem lá no túmulo, enquanto a gente está aqui descansando no sábado? E se eles forem lá e roubarem o corpo de Jesus? Aí eles foram o quê? Foram até Pilatos pedir para que o corpo de Jesus fosse vigiado. Enquanto as mulheres obedeceram a palavra de Deus para descansar, aqueles lá correram até Pilatos. Nós queremos o corpo, queremos que você coloque guardas para guardar o corpo, para que ninguém venha roubar. Deixa eu ensinar uma coisa para você: a religiosidade cansa. Jesus nos leva ao descanso. Enquanto a religiosidade cansa, você vai correr para um lado, para o outro. E agora o que eu tenho que fazer? A ansiedade ali dentro de você. O que eu faço? A religião faz isso. Mas Jesus nos leva ao verdadeiro descanso. É isso que nós temos que aprender. Sabe? Escolha a confiança e o descanso. Eu confio no Senhor, por isso eu descanso. Eu confio no Senhor, por isso eu espero em Ti. É isso, irmãos. Sabe? Este sábado, aquele sábado que eles estavam vivendo, tinha uma aparência de que a morte venceu a vida. Imagine só, o seu mestre, aqueles que eles viram tanta coisa fazerem, morreu de uma forma tão terrível, sendo escarnecido, no meio de ladrões.
sabe? Eles saem dali como que tudo tivesse acabado. Eles vão para aquele sábado, e aquele sábado, que era o sábado de descanso, era um sábado que tinha, sabe, aparência de morte. A morte venceu a vida. Tinha uma sensação de que o abandono na cruz, que Jesus, Deus meu, por que me desamparastes? Ainda permanecia naquele momento. Era isso que eles sentiam naquele momento, os discípulos, as mulheres, todos aqueles que caminhavam com Jesus. O que aconteceu? Era assim que eles estavam sentindo. Poxa vida, há uma semana atrás nós entramos aqui em Jerusalém e todo mundo jogando palmas e jogando coisas ali e gritando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, glorificando, e de repente todo mundo agora se volta contra Jesus e crucificam a Jesus. Eles estavam vivendo um sábado de derrota, um sábado onde a morte parece que venceu a vida. Mas ainda assim, aquelas mulheres decidiram descansar. Eu vou descansar no Senhor. Não importa o que for, eu vou descansar no Senhor. É sábado. Sábado aqui, o descanso não é um dia da semana. O descanso aqui para nós, descansa nas promessas. Descansa que Deus está no controle. Descansa que Deus está cuidando de você. Descansa que Deus é fiel. Decida descansar. Escolha isto, sabe? Mas aquelas mulheres decidiram descansar. E eu digo para você, em momentos difíceis, nós precisamos confiar que Deus está no governo de tudo. Descansa nele. Isaías 40, versículo 31, tem uma promessa para a gente. Mas aqueles que esperam no Senhor, que descansam, porque é sinônimo aqui, esperar é descansar, renovam as suas forças, voam bem alto, não vai dar voo de galinha não, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor. Sabe por quê? Porque estão esperando e não estão trabalhando na sua própria força. Quem trabalha, quem luta a tua luta é o Senhor. É Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Talvez você esteja vivendo um sábado como esse que eles viveram, aonde parece que a morte venceu a vida. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, as lutas que eu estou vivendo, a complicação que eu estou passando na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças. Você não sabe o que eu estou vivendo. Aparentemente as coisas para você estão fora de controle. Estão para você, não para Deus. Estão fora do lugar. Existe dentro do teu coração uma sensação de abandono, sabe, que chegou até você e parece que tomou posse, aqui é meu, eu não saio mais desse coração. Parece que é isso que acontece conosco em algumas situações, sabe? Mas creia que o domingo vai chegar. O domingo vai chegar. Não perca a esperança, porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida, e um novo amanhecer vai surgir. Creia nisso, porque é promessa de Deus. Você não vai viver uma eterna quinta-feira, não vai viver uma sexta onde os seus sonhos estão morrendo. Você não vai viver um sábado em que parece que a morte venceu a vida. O domingo está chegando. E para viver um novo amanhecer em tua vida, escolha a expectativa da fé. Gera fé no teu coração. Gera fé no teu coração. Você precisa ter fé. Você precisa crer. Você precisa acreditar no Senhor. Gere fé.
no teu coração. Escolha a expectativa da fé. Vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser nesse culto, vai ser hoje. Creia nisto. Olha Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram lá no sepulcro. Marcos capítulo 16, versículo 2 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem esperança de que um novo amanhecer pode trazer coisas novas em sua vida? Você crê que um novo amanhecer pode trazer coisas novas na sua vida? Você tem esperança disso? Espera aí, está difícil, mas amanhã é coisa nova. Eu creio no Deus. Eu gero expectativa porque Deus fez a promessa. Ele não disse o dia que Ele vai cumprir, mas Ele fez uma promessa. E eu creio que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não é amanhã, vai ser depois de amanhã. Não importa, mas elas não irão se passar. E se a promessa foi para você, não é Ele que vai viver, é você. Então não fique pensando que mas vai passar tempo e eu não vou viver. Não, você vai viver, porque ela foi feita para você, não foi para o teu vizinho, é para você. Então você vai viver essa promessa. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Aquelas mulheres foram no domingo de manhã onde Jesus estava. Sabiam o lugar em que tinham colocado, porque quando José de Arimateia foi colocar Jesus no sepulcro, elas foram atrás, elas foram ver aonde colocaram, e elas foram no dia seguinte ali, no primeiro dia da semana, ao amanhecer, sabe? Elas foram lá, e elas foram surpreendidas ao chegarem ao local onde o puseram. Olha só o que diz ali Mateus 28, de 5 a 8. O anjo disse para as mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem foi lá domingo de manhã? Foram as mulheres. Onde estavam os homens? Presta atenção aqui, marmanjo. Onde estavam os homens? Onde estavam os homens? Onde estavam os discípulos de Jesus? O que aconteceu com aquela multidão, com todos aqueles que criam nele? O que aconteceu? Jesus havia dito para eles, quando estava andando com eles: eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu o quê? Eu ressuscito. Nenhum deles foram até o sepulcro para saber, para ver. Será que ele ressuscitou? Ele fez uma promessa. Será que ele foi? Irmãos, você recebeu promessas de Deus. Você recebe promessa de Deus, e quando as promessas chegam, se eu aqui chegar e fazer uma promessa, fizer uma promessa para o pastor Cacildo, para o irmão Cido, cara, você vai ficar feliz, porque recebeu uma promessa minha, não é de Deus não, através da minha vida, uma promessa minha. Eu prometo que vou fazer isso, prometo fazer aquilo lá, tá lá. Você fica feliz. Agora Deus nos faz promessas na sua palavra. Deus fala com você através do culto, na pregação. Deus fala com você de diversas maneiras. Você ouve a promessa de Deus e você fica feliz.
você fica radiante. Mas depois de algum tempo, você deixa que a incredulidade tome conta do teu coração. Sabe? Aqueles discípulos, nenhum deles no dia seguinte, no domingo, vamos até o sepulcro, vamos até lá. As mulheres foram. Elas não foram naquela expectativa de que ele tivesse sido ressuscitado. Elas foram lá preparar o corpo, mas foram elas que foram lá. E quando elas foram aonde ele estava, foram surpreendidas. Cadê os homens? Você crê, mas não faz. Você crê, mas não atende. Você recebe e parece que amanhã já não vale mais. O que você tem feito das promessas do Senhor na tua vida? Acredite, todas as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida. Creia. Então, não haja com incredulidade. Não importa se está demorando. Não importa se o sábado que você está vivendo, ele tem um gosto de derrota. Não importa. Creia. Deixe que o Espírito Santo, gere um novo amanhecer na tua vida. Gere um domingo na tua vida. É isso que precisa acontecer. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Assim como é certo que ao final de uma noite vem sempre um novo amanhecer. Assim como é certo que com o final da noite vem um novo amanhecer, as promessas de Deus, elas irão se cumprir na tua vida. E eu termino essa mensagem dizendo o óbvio. Hoje nós celebramos a Páscoa. Mas não é a mesma Páscoa celebrada no Antigo Testamento. Não é aquela mesma Páscoa. Não é também a mesma Páscoa que muitos celebraram no dia de hoje. Com ovos de chocolate, muito bom, nada contra. Com coelhinhos, parou por aí. Nós celebramos a Páscoa no seu significado completo agora. No seu significado poderoso para as nossas vidas. Olha só o que 1 Coríntios diz. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Fermento, em toda a Bíblia, tem o símbolo do pecado. Em toda a Bíblia, fermento é tipificado por pecado. Livrem-se do fermento velho. Livrem-se do pecado. Sejam nova massa sem fermento, como realmente são. Porque vocês são novas criaturas. Porque o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Ele morreu no teu lugar e no meu lugar. A ceia que nós celebramos mensalmente se tornou a nossa nova Páscoa, porque nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu por nós. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que foi imolado, que foi sacrificado para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Por isso nós podemos entrar tranquilamente na presença do Senhor, sabendo com certeza que somos aceitos, não pelos nossos méritos, não pelo sangue de animais, como era no Velho Testamento, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. É esse o significado. Olha só, Lucas 22, 19 a 20 diz: e tomando o pão naquela ceia, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Está instituindo. É isso que quando nós celebramos a Páscoa, nós pegamos o pão
Ele falou, isso é o meu corpo, simboliza o meu corpo. Não é uma transubstanciação que está dizendo que o corpo, depois que você ora, que o pão que depois que você ora, ele se transforma em carne, com nervos, ossos de Jesus Cristo. Para com isso. Para com isso. Não é uma transubstanciação, isso é um memorial. Jesus está dizendo, este é o meu corpo, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tinha uma aliança. Ele está dizendo, essa aliança caducou, isso acabou. Agora começa uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu vou dar minha vida em favor de vocês. É isso que Jesus está fazendo. Sabe, esta Páscoa que nós estamos celebrando significa isso. Nós temos esperança, porque nós não precisamos todo ano fazer sacrifício por sacrifício, por sacrifício, por sacrifício. Jesus, Hebreus 10:10, com um único sacrifício aperfeiçoou a todos que estão sendo salvos. O que nós precisamos é só confessar pecado, porque já foi perdoado. Jesus Cristo já se ofereceu para morrer por nós, já morreu no nosso lugar. Hoje nós temos vida e nada mais muda isto. Recebemos de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, um novo amanhecer. Recebemos um novo amanhecer nas nossas vidas, porque fomos resgatados das trevas para a luz. Estávamos em trevas, hoje estamos na luz. Estamos na luz. Glória a Deus por isso. E eu termino lendo Colossenses 1, versículo 13 e 14, que diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos presos, enraizados, não tinha como nos libertar disto, sabe? Mas Ele nos resgatou e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Essa é a Páscoa, não há condenação, somos salvos, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez tudo o que era preciso para que nós pudéssemos ser salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor com cântico. Eita Deus!